ordem sobre a votação da presidência. Senhora presidente, senhores ministros, o artigo 146 do regimento interno desta Corte dispõe que, em regra, a presidência não vota. Nos casos de habeas corpus, especificamente o parágrafo único deste dispositivo do artigo 146, dispõe que no julgamento de habeas corpus proclamar-se-á, na hipótese de empate, decisão mais favorável ao paciente. Não vou fundamentar isso, senhora presidente, mas vou tomar de empréstimo, com a licença do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a questão de ordem que ele mesmo formulou no processo de extradição de Cesare Batista, que é a extradição número 1085 deste plenário. Disse Sua Excelência como advogado naquela ocasião. A norma regimental do artigo 146 estabelece que a regra geral é que o presidente não vote. E há uma previsão específica de que não vota para desempatar em habeas corpus. Eu pediria a Vossa Excelência que considerasse a possibilidade e também que, em matéria penal extremamente dividida, era o caso da extradição, seria contrário aos princípios gerais de direito em matéria de proteção ao acusado. De sorte que eu tomo de empréstimo estas palavras utilizadas na questão de ordem formulada pelo ministro Luiz Roberto Barroso neste processo de extradição e, tendo em vista que se operou o empate, são 5 votos a favor e 5 votos contra, eu peço a Vossa Excelência que, em atenção ao regimento, deixe de votar e, se assim não entender, que submeta a votação do plenário. Muito obrigado. Eu agradeço, mas essa é uma matéria constitucional. É verdade que aliás, a defesa adotou como fundamento, e Vossa Excelência mesma pediu e reiterou, era um dos pedidos, exatamente a análise não apenas da legalidade, mas da constitucionalidade. E quando é matéria constitucional, o presidente vota. Mas de toda sorte, para evitar qualquer eiva e qualquer possibilidade de questionamento, eu ponho em votação a possibilidade da minha votação. Presidente, só um esclarecimento de Pois fato. não. Eu, de fato, arguí, como lisamente disse o eminente advogado da tribuna, como era o meu papel como advogado. Mas perdi. Perdeu, exatamente. Perdeu antes, mas não me custa, para evitar qualquer eiva, até porque antes o presidente não votava em nenhuma matéria que não fosse constitucional. Hoje, o presidente vota em todas. Tanto que a gente vota em todas as matérias, em todos os habeas corpus, incluídos os que não têm matéria penal. Mas neste eu nem preciso de me valer disso, porque há matéria penal, há matéria constitucional. Mas eu ouço a partir do ministro relator e, na sequência, tomo os votos. Presidente eminentes pares, esse empate suscitado pelo advogado da tribuna diz respeito quando o quórum presente chega a um empate, não havendo, eventualmente, o pronunciamento de um voto que, como Vossa Excelência irá se pronunciar, no sentido ou no outro, e acabará promovendo, portanto, uma maioria. Portanto, ainda que reconheça bem articulada essa reflexão, mas entendo inaplicável. Aliás, cumprimento Vossa Excelência por ter colocado em votação a possibilidade do seu próprio voto. Claro, mas eu acho que é mais democrático e fica isento de qualquer questionamento. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, também cumprimentando Vossa Excelência por ter colocado em votação, que eu acharia desnecessário, essa questão, além de tudo, está preclusa. Porque esse julgamento é continuidade do julgamento de quinta-feira passada, onde Vossa Excelência votou por duas vezes sem nenhuma impugnação dos advogados. Então, também acho que não há o mínimo cabimento Vossa Excelência não votar. Presidente, eu acho que o advogado está competente e proficientemente disputando o interesse do seu cliente, que é o seu papel, e, portanto, merece a nossa admiração. Mas o artigo 146... ele se aplica no caso de ausência de um ministro. E um ministro, aliás, teve que no caso do Cesare Batista, em que eu era advogado, o eminente ministro Carlos Alberto Direito estava já, eminente e querido e grande ministro e grande brasileiro Carlos Alberto Direito, já estava afastado por motivo de doença. Por isso se aplicava
o 146 naquela ocasião. De modo que, com toda consideração pelo trabalho primoroso, eu diria, do advogado, acho que não é possível acolher o pedido. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Acompanho as razões de Vossa Excelência. Pois não. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, não há como não parabenizar o advogado por essa vigília legal até o último segundo, mas também pedindo vênia a essa sua postura correta. Com o patrono, eu acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. Presidente, também Toffoli. cumprimento o eminente advogado pela defesa que faz na tribuna, mas eu gostaria, agregando a outros fundamentos já trazidos, lembrar da redação dada ao inciso 9º do artigo 13, que é de uma emenda regimental de número 35, de 2 de dezembro de 2009. E esse dispositivo estabeleceu que cabe ao presidente proferir voto de qualidade nas decisões do plenário, para as quais o regimento interno não preveja solução diversa, quando o empate na votação decorre de ausência de ministro, em virtude de A, impedimento ou suspeição, B, vaga ou licença médica superior a 30 dias, quando seja urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado. Da leitura do dispositivo, o que nós verificamos, se o presidente vai desempatar com voto de qualidade, é porque ele vota. É porque antes não votava, ministro. Quando eu cheguei aqui, eu lembro bem que aí não no votava. no habeas corpus, claro que o presidente participa da votação de qualquer processo no plenário, mas no habeas corpus nós teríamos a exceção, a aplicação dessa regra, porque há houvesse disposição, empate, sim. no caso de empate, Sim. revelando que aí prevalece a decisão mais favorável ao paciente. Agora, todos nós compreendemos o denodo com Claro, que defende os claro. interesses do Sem nenhuma paciente dificuldade. o doutor Batóquio. Sim, no caso do habeas corpus não caberia o voto de qualidade, mas E o voto de Minerva, mas cadeira de participa do presidente julgamento. vota. Vota. Como A nas cadeira de turmas, presidente como vota. nas turmas, o O presidente também vota. participa. Como É na que turma também. antes realmente o presidente não participava. Me lembro que até a ministra Ela, enquanto presidente, não participava. Vossa Excelência, portanto, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência não só porque entendo que nós estamos claramente diante de uma matéria de natureza constitucional, mas também porque penso que é didático e pedagógico para a sociedade brasileira que cada ministro dessa corte, de forma transparente, revele a sua posição quanto ao princípio constitucional da presunção de inocência. Pois não, ministro. Presidente, vamos esperar a segunda questão de ordem, que diz respeito ao trânsito em julgado dessa decisão e eficácia quanto à liminar que nós implementamos. Pois não, Até ouviremos o término do relator. Ouviremos o relator e depois decidiremos. Ministro. Também, Celso senhora presidente, entendo que, no caso, Vossa Excelência tem o direito de proferir o seu voto. Eu peço vênia ao eminente advogado para acompanhar o voto do ministro e o relator, ministro Edson Fachin. Pois não. Eu, então, em primeiro lugar, peço